Ave Maria, quase que não ia. Pronto, mais uma vez Índia. Eu tô amando virar Índia. Apesar que eu tenho descendência indígena. A bisavó da minha avó era índia, né? Então vamos dar continuidade aos povos pré-colombianos, né? Então agora estou representando os incas. Estudamos os astecas, os maias e vamos para os incas, né? Os incas. Lembra que cada civilização né? Cada grupo nativo, eu falei que tinha uma curiosidade, essa que dá para destacar. Os astecas formaram um grande império, não é? Também eram politeístas, realizavam sacrifícios, né? Usavam as chinampas, que eram plataformas flutuantes para a agricultura, né? Os maias se destacaram porque não formaram um grande império, eles tinham cidades-estados, né? Elas eram autônomas, independentes, né? Se destacaram também com sacrifício humano, eram politeístas, né? Uma das curiosidades dos maias é o calendário e etc. E nós vamos agora para os incas, que também tem uma característica importante. Eles formaram um grande império, né? Então, as duas civilizações que formaram grandes impérios foram os astecas e os incas. Os maias não, né? Incas. A civilização inca habitou a região da Cordilheira dos Andes, em território correspondente ao Peru, Chile, Bolívia e Equador. A cidade sagrada de Cusco. Eu preciso saber de uma coisa, pessoal. Lembra que eles não formaram um grande império? Então, sempre tinha uma cidade, aqui era a capital, a principal. Os astecas eram Tenochtitlan e os incas é Cusco. Só lembrar de mim, Cuscuz, Cusco. Olha como é fácil, né? A cidade sagrada dos incas era Cusco, capital do império. Foi fundada no século XIII. Seu idioma era o Quixual, falado pelo território em vários dialetos. Foi o maior império entre os três, né? Dos três, lógico, que apesar que só quem formou grandes impérios, né, foram os astecas e os maias. Então, foi o maior império entre os três, chegando a 12 milhões de súditos. Olha como era gente, viu? Sociedade. Lembra desde a antiguidade. Era hierarquizada. Vocês não vão esquecer mais nunca esse nome. Hierarquizada. Do rico ao pobre, né? Dividida em camadas. O termo Inca, que hoje designa um povo e uma sociedade, originalmente significava chefe, título dado aos imperadores e aos nobres. O Inca, filho do deus Sol, misto de deus imperador, reinava centenas de tribos sob sua autoridade. O imperador era o guardião dos deuses do Estado, especialmente da terra, e submetido à sociedade ao rigor de suas decisões. Então, lembra, todas elas eram hierarquizadas, era dividida, né, em grupos, e esses grupos cada um tinha uma função. E o deus principal dos incas, só é lembrar, o deus Sol, né? Sociedade. Abaixo do imperador estavam seus parentes, os nobres e os escolhidos para ocupar os postos de comando. Como governadores de províncias, chefes militares, sábios, juízes e sacerdotes. A camada seguinte era formada de funcionários públicos e trabalhadores especializados, como ouribes. Regiane, que diabo é ouribes? É responsável pela questão do ouro, produzir coisas com ouro, certo? Marceneiros, pedreiros e etc. Na base da hierarquia estavam os agricultores, né? Então, os agricultores que existiam escravos, sim, mas lembra, a escravidão nessa época não era por cor, era a escravidão baseada em prisioneiros de guerra ou dívida e assim vai, viu? A economia, falei, vou repetir mais uma vez, né? Minha Índia, que a economia dessas civilizações era agrária, a agricultura era o alicerce dessas economias. Eles praticavam um pequeno comércio, sim, mas a base econômica era agrícola.
A economia inca era baseada no trabalho coletivo e adaptada à idade de cada um. O alicerce da economia era a agricultura, desenvolvida especialmente na zona montanhosa dos Andes. Lavoura se estendia por encostas íngremes com sistema de terraço, espécies de degrau, construído com paredes de pedra. Olha como era, minha gente, como é que eram as lavouras deles. Vocês estão vendo uma imagem aí, não é? Olha a organização. Pode dizer que um povo desse era atrasado? Não, de forma nenhuma. As terras estatais eram cultivadas por todos os camponeses e a produção era armazenada para sustentar a nobreza, os sacerdotes e os militares, não é? Uma curiosidade. Lembra que quem formou o Grande Império foram os astecas e os incas, não é? E eles têm curiosidades. Cada um tinha sua capital. Os astecas, a capital deles era Tenochtitlan, os maias, a capital, os incas, a capital, os maias não formaram um grande império. Os incas, a capital era Cusco, só é lembrado de Cuscuz. Uma coisa que se destaca nos astecas, eles tinham chinampas. Mas, minha gente, uma coisa que vai se destacar nos incas é porque é muita civilização. De vez em quando o juízo, que já não é muito bom, né, embaralha, aí pronto, o babado é forte. São os quipus. Cara, eles já começaram a fazer sistemas para contar cordões com nós. Olha aí. Para representar a conta dos impostos recolhidos e controlar a produção, era usado o quipu, que significa nó em quechua. O quipu consistia num cordão, soluço, né? Só dá soluço nessa hora. O quipu consistia num cordão no qual estavam presas uma série de pequenos cordões coloridos, está em uma amostra, pendurados em formas de franja e vários nós. Esses quipus serviam para contar, né? Cada nó representava uma unidade, uma dezena, certo? Olha que inteligência desse povo para a época. A outra coisa interessante que eles praticavam lá era a mita. Mita, toda vida que vê o nome mita, é tipo um imposto. Lá, lembra que os astecas e os incas, eles tinham imperadores, né? Formaram um grande império. Então, a mita era um sistema de um trabalho forçado ao povo pelos reis incas no Peru. Durante o tempo livre, entre a semeadura e a colheita, os camponeses eram obrigados a construir caminhos, pontes, obras de irrigação e etc. Então, a mita era um trabalho obrigatório, certo? Só é lembrar isso, mita, trabalho obrigatório, onde tinha que trabalhar para o imperador, aonde no serviço que ele mandasse. Não é minto, não. Eu nem falo, minha gente, eu vou falar o nome de uma pessoa que eu nunca falo. Eu acho que essa pessoa já tá com raiva de mim. Ian, I love you, baby, né? Ian fica direto, tia, mandando mensagem, tia, por favor, fala meu nome. Tia, direto. Aí por isso, tá vendo? Laila e Liza, que eu tenho que estar falando. Emily, meu amor. Tia, minha gente, tia vai lembrando assim o nome de vocês, né? As 372 Maria Clara do sétimo... Maria Clara não, do sétimo A Maria Clara e 372 Mariana, né? Vamos aí, Ana Renata, meu amor, né? Tavni, né? E assim vai, os corações de Jesus 3 vezes. Política. O Império Inca tinha, eita minha gente, 4 milhões, trilhões de quilômetros em uma população de 15 milhões de pessoas espalhada em 200 povos diferentes e a capital era Cusco. Para dar coesão a este vasto império, se impôs um idioma, Texalca, que se estabeleceu o culto ao deus Sol, Iti, o deus mais importante dos Incas, o deus Sol. Igualmente, todos deveriam trabalhar para o sustento da família e isso garantia que tivesse comida e roupa. Claro que o imperador e seus nobres tinham privilégios, mas na sociedade inca ninguém passava fome e todos tinham trabalho. Lembra, o trabalho dessas civilizações eram trabalhos coletivos, todo mundo trabalhava. Lógico que quem era parente do imperador, né, ia viver do bom e do melhor.
Cultura. A grandiosidade da cultura e da engenharia dos incas se apresentam através de palácios, casas, templos, fortalezas, pontes, túneis, estradas, canais e aquedutos. Quem lembra o que é aquedutos? A gente estudou no 6º ano em Roma. Aqueduto, sistema de canalização de água, que quem era rico chegava água em casa, quem era pobre tinha que carregar na cabeça, né? Os incas não tinham escrita. Eles transmitiam suas ideias e conhecimentos através da oralidade e dos desenhos. Como a gente sabe, essas civilizações e a escrita que se tinha não dava nem para decifrar, porque elas ficaram quase extintas totalmente, né? Então, tudo era passado oralmente, né? de geração a geração. A arte funerária, com as suas máscaras e oferendas, também chegou até nós e nos permite conhecer mais sobre os símbolos, sobre as habilidades artísticas desse povo. Religião. A religião marca grande parte da vida e da cultura inca, não só da Inca, das 3 civilizações. Tudo girava em torno da religião. Adoravam diversos deuses, que em geral eram associados a elementos da natureza, como o sol, a lua, o rio, a chuva e etc. Mas para os incas, o deus maior era o deus sol. As divindades recebiam oferendas, inclusive sacrifício humano, e esperavam dos deuses um retorno em forma de chuva, proteção, boa colheita e etc. Em homenagem ao deus Sol It, foi construído um grande templo em Cusco, não é? Cultura inca hoje. Ao contrário do que se possa parecer, a cultura inca está viva e presente nas sociedades andinas. No Peru, especialmente na cidade de Cusco, é possível visitar lugares e reconhecer a cultura inca como Machu Picchu. Eu tenho um sonho, minha gente, de conhecer. Muita gente do Brejo já foi e é encantador. Não é, mas eu acho que vai ficar só em sonho mesmo, né? Falta grana. Não, mas aí os meninos vão se formar e vão deixar a verso usufruir, né, Pedro Henrique, desses pequeninos sonhos? Situado no topo de uma montanha, a 2.400 metros de altura, não foi encontrado pelos colonizadores. Só foi descoberto em 1912 por um pesquisador norte-americano. Trata-se provavelmente de um santuário religioso. Olha, minha gente, existe até hoje Machu Picchu. Olha a grandiosidade, né? E ainda, tia, vive povos lá? Não, ela hoje é um ponto turístico, mas quando você vai com guias, existem povos que ainda tentam cultivar um pouco da tradição dos incas, não é? Mas é esplêndido, não é? Então, galerinha, os povos pré-colombianos chegam ao fim, cada um com sua característica, né? Depois nós vamos estudar ainda sobre os nativos, né? Só que agora os nossos índios, né, brasileiros, que não são chamados de índios hoje, são chamados de ameríndio. Até o próximo índio. Meu filho, vamos parar, né? Por favor. Oxi, tá doido?